Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 10 de setembro, e nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 18, 15 a 20. Onde o evangelista Mateus nos diz assim nesse santo evangelho: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. A pergunta fundamental, a partir do evangelho de hoje, seria a seguinte: como recuperar os nossos irmãos pecadores? Mateus, então, dedica este capítulo inteiro à vida da comunidade eclesial, ou uma vida comunitária, se assim quisermos. E aí ele procura responder a uma pergunta fundamental: como corrigir o pecador? Existe um só critério para responder a esta questão: o amor. Aquele amor que é o cumprimento da lei. Acima de tudo está o amor que corrige. Mateus fala da correção em 3 momentos fundamentais, partindo desse santo evangelho. O primeiro é, antes de lançar a questão a público, vem o diálogo a 2, já recomendado no próprio livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 17. O segundo aspecto é que depois é sugerido o envolvimento de 1 ou 2 irmãos, que são também chamadas testemunhas, que são essas testemunhas qualificadas de uma correção verdadeiramente fraterna. E, por fim, a intervenção de toda a comunidade reunida, que deve se ocupar com firmeza, mas também com paciência, da conversão do irmão pecador. Mas se ele não quiser ouvir nem mesmo a comunidade, poderíamos perguntar, então ele deve ser considerado como um pagão ou publicano, ou seja, deve ser desligado da igreja. Então são essas expressões que o próprio Mateus usa, né? Tratado como um pagão ou um publicano. Agora, isso não significa já uma excomunhão. Muitas vezes nós ouvimos esse santo evangelho, essas expressões de Mateus, e já logo pensamos na excomunhão. Mas que ele ainda não está preparado para receber e fazer uma experiência privilegiada da misericórdia de Deus. É esse o sentido que Mateus usa, né? Na consideração de um pagão ou um publicano. Por quê? Porque a igreja luta sempre pela salvação e nunca pela condenação ou excomunhão de uma pessoa ou de um pecador. A correção fraterna é sempre para ajudar o irmão pecador a tomar consciência da sua culpa ou do seu pecado, a fim, então, de corrigir-se. Caso contrário, como a igreja poderia ir ao encontro da ovelha perdida, se não fosse com esse espírito de amor e correção fraterna? Iríamos, portanto, contradizer o que Jesus nos pede, para deixarmos as 99 ovelhas e seguirmos aquela que está perdida. Ou seja, a igreja quer sempre apostar na correção e mudança de vida do pecador, e não condenar. Assim, os gestos da igreja devem ser de misericórdia e compaixão, como foram os de Jesus, o seu supremo pastor. Jesus, então, pastoreava com misericórdia, como nós sabemos. Então, devemos levar o pecador a retomar o caminho que leva aos braços misericordiosos do Pai, como aconteceu com o filho pródigo, como é de nosso conhecimento. Temos aí também 2 verbos importantes nesse evangelho: ligar e desligar. Ligar e desligar no evangelho de hoje
não significa também uma sentença humana, mas alguma coisa que vem do alto. Este papel de responsabilidade da igreja, como algo que vem do céu, diz respeito aos pastores da igreja. É e deve sempre ser expressão do amor. Temos que também olhar nessa ótica, né? O ligar e desligar como expressão do amor. Então, esta é a medida extrema que a mãe igreja recorre, ou seja, o amor, a fim de que aquele irmão pecador possa refletir e converter-se. Por fim, temos a imagem de um amor que unifica, ou seja, nos faz comunidade, sentir-se igreja. Isso significa viver em comunhão com Cristo e a igreja, fazer experiência de comunhão. Não é? Aí está o fato de eles concordarem. Se concordarem, aí vem, né, o verbo grego sinfônico, que significa a oração em comum, a oração concorde. Tudo isso feito em nome de Cristo. Então, nesta condição é que Jesus garante que estará presente em nosso meio. E eu estarei presente no meio deles, diz aí o final do Santo Evangelho de hoje. Então, para sintetizar a mensagem do Evangelho de hoje, podemos dizer três coisas também fundamentais. Primeiro, que não existe fraternidade cristã sem correção fraterna. Porque a firmeza e a própria franqueza no que tange ao pecador deve sempre ser dosadas com uma pitada de docilidade e paciência. Um outro aspecto importante, a partir da mensagem do Evangelho de hoje, é que não existe também fraternidade cristã sem a condução ou guia dos pastores, que são testemunhas da unidade e ministros da reconciliação. Ou ainda podemos dizer, são os pastores da misericórdia, ou pastores misericordiosos. Então, na igreja, a correção fraterna é necessária, mas não é suficiente. É necessário também a correção paterna. Os pastores corrigem com misericórdia, apontando a estrada certa a seguir. O nosso ministério não é da sentença condenatória ou da desgraça, mas é um carisma, uma graça que acolhe, abraça, beija, corrige, mas também faz a festa para o pecador que retorna para o seio do Pai e da Igreja. E por último, não existe uma fraternidade cristã sem um amor recíproco e a oração concorde. Aí a expressão da comunhão, né? Igreja, comunhão e participação, como nos lembra a Lumen Gentium. Somente assim, Cristo estará presente em nosso meio. Portanto, vivamos a fraternidade, a comunhão e a misericórdia para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo e vivermos como uma autêntica igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.